Boa noite a todos, meus queridos amigos. Boa noite a todos que vão assistir ou que estão assistindo essa nossa live do Srimad Bhagavatam, onde nós procuramos fazer um sacrifício de iluminar a sociedade, narrando a grande obra do Srimad Bhagavatam, que é repleto de conhecimento espiritual, porque ele trata sobre a personalidade de Deus, o Senhor Sri Krishna e seus devotos em todas as suas páginas, descrevendo a criação, descrevendo as diferentes encarnações de Krishna e descrevendo os passatempos mais íntimos de Krishna. Então esse Srimad Bhagavatam é o fruto maduro da árvore do conhecimento védico. É a nata do leite dos Vedas. E que agora ele está sendo descrito por Shukadeva Goswami, a Maharaj Parikshit. Então, uma leitura do Srimad Bhagavatam pode eliminar do nosso coração quase todas as coisas indesejáveis e estabelecer o serviço devocional puro como a única coisa na nossa vida, né? O nosso único dever ou o nosso único dar. Então, o Srimad Bhagavatam, ele tem 12 cantos. Nós já estamos aqui lendo alguns versos de alguns cantos e estamos agora avançando um pouco mais no capítulo 3. Né? Estamos no terceiro canto e estamos agora no capítulo 14. Terceiro canto, capítulo 14. E hoje, nossa leitura prevista para 1 hora é sobre a gravidez de Diti ao anoitecer. Né? Então, existe uma ciência para se gerar bons filhos, e aqui Srila Prabhupada vai discutir isso em alguns significados, e Shukadeva Goswami vai narrar para a gente. Né? Ele está narrando através de diálogos, né? São vários diálogos. Então, nessa parte, nós estamos ouvindo Maitreya descrevendo o Srimad Bhagavatam, ou essa parte do Srimad Bhagavatam, para Vidura. Né? Então, acabamos o verso anterior, né? Que foi o aparecimento do Senhor Varaha, e agora vamos entrar nessa parte intrigante, que é a gravidez de Diti ao anoitecer. Né? Então vamos começar, mas primeiro vamos cantar um pouco e depois vamos recitar algumas orações em homenagem ao Srimad Bhagavatam. Então, a gente vai cantar Jayarada Madhava, depois vamos recitar algumas orações em glorificação ao Srimad Bhagavatam. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Brajajanaranja Yashodanandana Brajajanaranja Yamunatira Vanachari, Yamunatira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Todas as glórias aos devotos reunidos. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ofereço minhas respeitosas reverências ao Senhor Krishna, a todo penetrante personalidade de Deus, filho de Vasudeva. Narayana Namaskritya Narantya Eva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Udiraye. Antes de recitar esse Srimad Bhagavatam, deve-se oferecer respeitosas reverências à personalidade de Deus, Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo. A mãe Saraswati, a deusa do conhecimento. A Shila Vyasadeva, o compilador. E a Shila Prabhupada, o propagador. Jai Srimad Bhagavatam. Então, lendo o capítulo 14, gravidez de Aditi ao anoitecer. Shukadeva Goswami disse: após ouvir o grande sábio Maitreya falar sobre a encarnação do Senhor como Varaha, Vidura, que havia feito um voto, pediu-lhe com mãos postas o obséquio de narrar outras atividades transcendentais do Senhor, uma vez que ele, Vidura, ainda não estava satisfeito. Né? Então, Vidura é um devoto puro de Krishna, né? E, consequentemente, ele ouvir o passatempo de como Krishna salvou a Terra com sua encarnação de Varaha, despertou nele o desejo de ouvir mais sobre essas encarnações de Krishna, né? Ouvir mais sobre os detalhes de como o Senhor Varaha lutou com o demônio Hiranyaksha, né? Continuando, Vidura Uvacha, Vidura disse: ó principal entre os grandes sábios, eu ouvi, através da sucessão discipular, que Hiranyaksha, o demônio original, foi morto pela própria forma dos sacrifícios, a personalidade de Deus, o Senhor Javali. Então esse passatempo foi narrado no capítulo 13, né? Que foi a morte, que foi o aparecimento do Senhor Varaha, né? Que nasceu da narina de Brahma. Ele cresceu e tomou uma forma gigantesca e resgatou a Terra, né? E naquele momento de resgatar a Terra, o demônio Hiranyaksha, que vivia ali nas regiões inferiores do universo, não sentiu que o Senhor Varaha estava fazendo algo que lhe agradasse. Então ele foi lá lutar com Varaha, né? E foi morto, né? O Vidura está lembrando isso aí, no capítulo 13. Qual foi o motivo, ó Brahmana, da luta entre o rei demônio e o senhor Javali, enquanto o senhor erguia a terra como seu passatempo? Aí ele despertou. Mas por que o demônio foi inventar lá de lutar contra o senhor Varaha? Por que não deixou ele levantar a terra, né? Então tem alguma coisa aí que eu não sei. Conte para nós, né? O que sei, mas eu quero ouvir de novo, né? Porque um devoto puro, ele não tem nada que ele não saiba, né? Minha mente está muito curiosa e por isso
não me sacio de ouvir a narração do aparecimento do Senhor. Portanto, por favor, fala mais ainda a este devoto fiel. Então aqui ele está desfrutando aí, em êxtase, né? De ouvir os passatempos de Krishna, e ele está indagando sobre detalhes, né? Ele quer ouvir mais, né? Quer conhecer mais. Essa é a natureza do devoto, né? Os nossos ouvidos são para que a gente possa atentamente ouvir narrações sobre Krishna. E quando a gente faz isso, aí a gente sente prazer imenso. E a gente quer sempre ouvir mais e mais, e não quer parar de ouvir sobre Krishna. Verso 5. Maitreya Uvacha. O grande sábio Maitreya disse: ó guerreiro, a pergunta feita por ti é digna de um devoto, porque se relaciona com a encarnação da personalidade de Deus. Ele é a fonte de liberação da corrente de nascimentos e mortes para todos aqueles que, ao invés, estão destinados a morrer. Então, aí ele, para aquelas pessoas que estão destinadas a morrer, Krishna, ele é o libertador dessa morte, né? Pode ser que todos nós vamos encontrar com a morte, mas se a gente for um devoto de Krishna, devoto puro de Krishna, a gente não morre, né? Simplesmente Krishna chega na hora da morte e nos leva. Claro, a gente deixa o corpo, mas a gente nem percebe que morreu, né? Simplesmente sai do corpo de mão dada com Krishna e vai para os passatempos de Goloka Vrindavana, né? Esse é um devoto, né? Mas para ser esse devoto não é fácil. A gente tem que cantar muito Hare Krishna e ter muita atenção em ouvir tanto o santo nome de Krishna quanto as leituras sobre o Srimad Bhagavatam, sobre o Bhagavad Gita, deixar realmente ficar no estado de concentração, né? De concentração. É claro que para a gente concentrar a mente não é fácil, né? A gente tem que purificar a mente contaminada, cheia de desejo material, não consegue se fixar em Cristo. Tem que purificar a mente, né? E a gente purifica a mente purificando as nossas ações, né? As nossas ações, elas não podem estar contaminadas, né? Com coisas pecaminosas, né? Senão a nossa mente não fica pura, né? As nossas ações, elas têm que estar sempre na plataforma da veracidade, da limpeza, da austeridade, né? Do controle dos sentidos. As nossas ações têm que estar assim, senão a mente não fica pura, né? E sem a mente pura, a gente não consegue fixar, ouvir com concentração, né? Então, lendo aqui o verso 6. Ao ouvir esses tópicos falados pelo sábio Narada, o filho do rei Utanapada, Dhruva, foi iluminado a respeito da personalidade de Deus. E ele elevou-se à morada do Senhor, colocando seu pé sobre a cabeça da morte. Aí, ó, também lembrei desse passatempo aí, né? Que Dhruva, ele era um devoto assim, tão elevado, tão consciente de Krishna, que quando chegou o momento dele de sair desse mundo, então a morte veio, mas ela não podia levar Dhruva, não podia matar Dhruva. Aí a morte perguntou: meu senhor, por favor, suba nos aeroplanos que vão me levar para Vaikuntha, mas use a minha cabeça como degrau para subir nos aeroplanos de Vaikuntha. E assim foi o encontro de Dhruva com a morte, né? Bonito, né? Belíssimo. Aqui, Maitreya está repetindo isso aí, está falando sobre isso. Ao ouvir esses tópicos falados pelo sábio Narada, já li isso aqui, o sexto, sétimo. Essa história da luta entre o Senhor com um javali e o demônio Hiranyaksha
eu a ouvi há anos atrás. Quem a descreveu foi Brahma, o mais elevado dos semideuses, quando lhe perguntaram os outros semideuses. Então parece que Brahma contou essa história para Maitreya, né? Ele ouviu direto de Brahma. Então Maitreya era um sábio muito elevado, porque ele podia ter contato com Brahma lá em Satyaloka, né? Em Brahmaloka, né? Que está acima de Satyaloka. Diti, filha de Daksha, estando atormentada pelo desejo sexual, pediu a seu esposo, Kashyapa, filho de Mariti, que praticasse sexo com ela ao anoitecer para gerar um filho. Então a gente tem desejo sexual, né? Mas a gente não pode deixar esse desejo sexual impulsionar a gente para fazer sexo a qualquer hora, com qualquer pessoa, né? Não, isso aí a gente tem que ter um controle sobre isso aí. Não é assim não, mesmo na sociedade humana civilizada, não se pode ter essa prática não. Então o sexo é regulado no momento certo, na hora certa e com a intenção certa de procriar. Então vamos lá. Verso 9. O sol estava se pondo e o sábio estava sentado em transe após oferecer oblações à suprema personalidade de Deus, Vishnu, cuja língua é o fogo de sacrifício. Então os brahmanas, nesse momento em que o sol está se pondo, eles estão em transe, oferecendo, meditando na personalidade de Deus, né? Porque esse momento do sol se pôr é um momento fantasmagórico, né? É um momento em que os demônios, os fantasmas, as pessoas assim desencarnadas que não receberam o corpo material, mas continuam condicionados, eles estão assim muito fortes, né? Então não é um momento para assim fazer, é momento de práticas espirituais e não práticas corporais. Naquele local, a bela Diti expressou seu desejo. Ó sábio, Cupido está tomando de suas flechas e me atormentando violentamente. Assim como um elefante louco agita uma bananeira. O elefante louco pega a bananeira, sacode para lá, sacode para cá, sacode para cá. Então a Diti estava assim, estava numa situação bem difícil, viu? Jovem, né? Diante de seu esposo, né? Agitada, com a mente agitada, né? Portanto, ser bondoso comigo, mostrando-me completa misericórdia. Eu desejo ter filhos. Olha, tá vendo aí? Ela queria ter filhos. E a intenção dela já era uma intenção justa. Então, uma mulher que quer ter filhos, ela procura um esposo adequado para que possa satisfazer seus desejos, né? Isso é adequado. E muito me angustia ver as opulências de minhas co-esposas. Se executares este ato, serás feliz, né? Então, todas as esposas de Kashyapa já tinham filhos, né? E ela não tinha nenhum filho. Então ela estava em ansiedade por causa disso, né? Porque parece que ela foi castigada, porque ela não teria esse direito. Todas as outras co-esposas de Kashyapa já fizeram, já tiveram filhos. E ela vai ficar assim, sem filho? Aí isso deu mais o somatório dos desejos de que Cupido atirou flecha no coração, né? Aí ficou bem difícil a situação para a Diti. Uma mulher é honrada no mundo pela bênção de seu esposo, e um esposo, como vossa graça, ficará famoso por ter filhos, porque te destinas à multiplicação das entidades vivas. Então, aí Kashyapa, ele foi criado, ele era filho de Brahma, e ele era um Prajapati, ele era para procriar mesmo, para povoar o mundo, né?
Então era tipo Adão e Eva, né, que foram feitos para procriar, para povoar o mundo. Mas aí tem uma circunstância, né? Não é só por. A intenção era justíssima, a intenção era boa, mas tudo também tem seu limite, né? A vida sexual ela é limitada, ela é restrita. Não pode ser feita assim de qualquer jeito, em qualquer hora. Verso 13. Há muito tempo atrás, nosso pai, o opulentíssimo Daksha, que era afetuoso com suas filhas, perguntou separadamente a cada um de nós a quem preferíamos escolher como esposo. Né? Então, chegou um momento que as filhas estavam prontas, né, educadas, preparadas para se casarem. Aí o pai, logicamente, para proteger a sua filha, né, não vai botar ela no mercado, né, para ser vendida, né, para expor ela. Não, ela vai confidencialmente, conversa e pergunta com quem você gostaria de se casar. Né? Aí ele vai fazer os arranjos. Né? Daksha, nosso pai e bem-querente, após conhecer nossas intenções, deu a mão de 13 de suas filhas a ti. Então as co-esposas de Daksha eram irmãs de Diti. Né? E desde então, nós todas temos sido fiéis. Né? Então, foi assim que Diti se casou com Daksha. Né? Diti se casou com Kashyapa. Diti se casou com Kashyapa. Ó pessoa dos olhos de lótus, por favor, abençoa-me satisfazendo meu desejo. Quando alguém aflito se aproxima de um grande homem, suas súplicas nunca devem ser em vão. Né? Então, Kashyapa não podia recusar, né? Porque a sua esposa, se ela queria uma coisa justa dele, só o momento que estava inadequado. Ó herói Vidura, Diti, estando assim agitada pela contaminação da luxúria, e portanto pobre e tagarela, foi apaziguada pelo filho de Mariti com palavras adequadas. O pai de Kashyapa era Mariti. Ó aflita, satisfarei sem demora qualquer desejo que te seja querido, pois quem mais além de ti é a fonte das 3 perfeições da liberação. Então, aí tem um significado aí de Prabhupada. Quais são essas 3 perfeições da liberação? As 3 perfeições da liberação são religiosidade, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos. Então, essas 3 fontes da perfeição, porque moksha, né, dharma, artha, kama e moksha. Mas a perfeição é só dharma, artha e kama. Então elas são as fontes para alcançar depois a perfeição, né, que é a liberação. Ok. Verso 18. Assim como se pode cruzar o oceano com resistentes embarcações marítimas, da mesma forma, pode-se atravessar a perigosa situação do oceano material vivendo-se com a esposa. Então, o oceano material é cheio de perigo, né? Cheio de atropelos, enganos, cheio de contaminações. Mas se você tem uma esposa do seu lado, né, aquelas contaminações começam a ser purificações. Né? Se você tem uma esposa, todos os seus desejos são satisfeitos pela sua esposa de uma forma religiosa, de uma forma que você possa se espiritualizar. Então, ter uma esposa é como você atravessar o oceano perigoso num barco seguro.
Se o barco é seguro, ele não afunda. Né? Mas ainda assim tem perigo, viu? Porque o Titanic afundou. O Titanic afundou. Então, mas de uma forma geral não afunda, certo? De uma forma geral não afunda. Mas ainda assim é perigoso, viu? É perigoso. Mas Caxiapa aqui não colocou o perigo, ele está só falando do lado bom de ter uma esposa para poder atravessar o oceano da existência material. Verso 19. Ó mulher respeitosa, uma esposa é tão útil que é chamada de a cara metade do corpo do homem, por causa de sua partilha em todas as atividades auspiciosas. Um homem pode mover-se sem ansiedade, confiando todas as responsabilidades à sua esposa. Então, a esposa, ela cuida da toda a parte, assim, instrumental da vida. Né? Ela cuida disso. E aí, o homem pode absorver somente mais na parte abstrata da realidade espiritual. Então, se você tem uma boa esposa, ela administra tudo. Geralmente, o que eu vejo assim, com os devotos e com alguns amigos meus, né, é que os devotos, às vezes, eu conheço um devoto que nem sabe mexer na conta bancária. Imagina, quem faz tudo é a esposa dele. Né? Isso é algo, ele não sabe fazer quase nada burocrático, só sabe trabalhar, fazer a parte dele, né, de trazer a manutenção para a família, mas quem administra os bens é a esposa. Também eu conheci alguns casais indianos que o homem nem dinheiro no bolso ele guarda. O dinheiro fica na bolsa da esposa. E quando ele quer fazer uma doação ou comprar alguma coisa, ele pede dinheiro à esposa. Então aqui Caxiapa está se colocando nessa posição aí, que a sua esposa administra a sua vida. E aí ele pode ter uma vida mais tranquila. Verso 20. Assim como o comandante de uma fortaleza repele com muita facilidade os assaltantes invasores, refugiando-nos numa esposa, podemos conquistar os sentidos, que são inconquistáveis nas outras ordens sociais. Né? Então, isso aqui é uma coisa muito, muito incrível, né? Porque a pessoa, né, na vida de brahmachari, na vida de sannyasi, né, faz um esforço muito grande para controlar os sentidos. Né? Porque os sentidos são muito fortes. Mas na vida familiar, com o auxílio da esposa, ao seu lado, como personificação de todos os seus desejos, ele consegue, por incrível que pareça, se autocontrolar. Né? A gente conhece assim, muitas pessoas, não só devotos, né, que antes de casar viviam uma vida totalmente desregrada. Né? Mas quando decidiram se unir a uma esposa fiel e casta, quando decidiram formar uma família, eles pararam com sua vida desregrada e começaram a desenvolver uma vida mais tranquila. E começou as coisas a dar certo na vida deles. Né? Então ele nunca conseguia juntar dinheiro, com a esposa conseguia. Nunca conseguia comprar uma casa, e com a esposa conseguiu comprar. Isso a gente vê assim na prática, né? Que para isso existe a família, e a personalidade central da família é a esposa. A esposa é que mantém a família. Né? Ó rainha do lar, não temos capacidade de agir como tu,
nem poderíamos recompensar-te por tudo aquilo que tens feito. Mas se disser essas palavras para ela, ela fica satisfeita. Caxiapa aí está dando o maior exemplo para um chefe de família. Ele tem que o tempo todo estar com sua esposa e falar que precisa dela e que ela é a rainha do lar e que ele não é capaz de viver sem ela. Né? É isso aqui que a Chiapa Muni está dando um exemplo de como ter uma vida familiar tranquila. Ainda que trabalhássemos por toda a nossa vida, ou mesmo após a morte, quer dizer, não seríamos capazes de recompensar por aquilo que tens feito, né? Mesmo que trabalhe a vida toda. Né? E ainda tem homens que assim pensam, você não trabalha, só quem trabalha sou eu. Pensa que está dando tudo para a mulher, mas em realidade ela é que está dando tudo para ele. Né? E ele não é capaz de pagar o serviço que ela faz para ele. Né? Recompensar-te é impossível, inclusive para aqueles que são adoradores de qualidades pessoais. Né? Então, ele diz que é impossível recompensar. Né? Mesmo que você tenha todas as qualidades, né, auspiciosas, você não é capaz de compensar a sua esposa. Muito embora não me seja possível recompensar-te, hei de satisfazer teu desejo sexual imediatamente para gerarmos filhos, mas terás de esperar apenas alguns momentos, de modo que os outros não me censuram, porque aquele momento não é um momento de um brâmana, de uma pessoa religiosa praticar atividade sexual. A atividade sexual tem que ter um momento certo, né? Não pode ser no anoitecer, ela tem que ser sempre após o anoitecer, ou talvez antes, né? Mas nunca durante o anoitecer, para não ter uma influência negativa que pode afetar a gravidez. Este momento em particular é muito inauspicioso, porque nessa altura os fantasmas de aparência horrível e os companheiros constantes do Senhor dos Fantasmas são visíveis. Nossa, eles são visíveis naquele momento. O Senhor dos Fantasmas é o Senhor Shiva. Bhutanata, o Senhor dos Fantasmas. Durante este período, o Senhor Shiva, o Rei dos Fantasmas, sentado no lombo de seu touro, Nandini, Nandini é o nome do touro do Senhor Shiva, viaja acompanhado por fantasmas que o seguem para o bem-estar deles. Quer dizer, o Senhor Shiva, ele é Vaishnavanama Tashambhu, o maior de todos os Vaishnavas. Por quê? Porque ele dá proteção às almas mais caídas. Quando o devoto ele sente compaixão pelas almas caídas, ele é muito querido por Cristo. E o seu Shiva tem esse dom de cuidar dessas almas caídas, os fantasmas. Né? Mesmo no movimento de Sankta do seu Chaitanya, a gente também tem dado um jeitinho de liberar os fantasmas. Né? De vez em quando os fantasmas vêm, entram aí num devoto, e a gente canta, e canta Hare Krishna. A gente está purificando aí esses fantasmas também aí. Queremos liberar, o Sr. Chaitanya veio para salvar todos. Todos incluem também os fantasmas. Né? Verso 25. O corpo do Senhor Shiva é avermelhado, e ele é imaculado, mas anda coberto com cinzas. Seu cabelo é empoeirado com a poeira do redemoinho dos crematórios incandescentes. Ele
é o irmão mais novo de teu esposo e vê com seus 3 olhos. Então seu Shiva também é filho de Brahma, né? Mas ele veio depois, né? Ele veio depois. Rudra, ele veio depois. Foi contado esse passatempo antes, né? Quando Brahma, inclusive, teve uma filha, né? E dessa filha, teve os Kumaras, né? Os Kumaras, Kashyapa, os Kumaras. Aí os Kumaras não queriam obedecer Brahma, e Brahma queria que eles casassem. Ele disse: nada disso, a gente quer ficar celibatário. Aí Brahma ficou irado, mas ele não despejou sua ira nos seus filhos, não. Né? Foi explicado isso antes. Aí a sua ira saiu de sua testa. Entre as sobrancelhas saiu uma criatura, chorando terrivelmente. Aí essa criatura não era uma criatura comum, era Rudra. Rudra quer dizer chorão. Né? Então o Rudra, que chora muito alto, né, é Shiva. Shiva nasceu aí. Né? Mas já tinha nascido Kashyapa, já tinha nascido os Kumaras. Então ele é o irmão mais novo de Kashyapa. Verso 26. O Senhor Shiva não considera ninguém como seu parente, todavia não há ninguém que não esteja relacionado com ele. Ele não considera ninguém como muito favorável ou abominável. Nós adoramos respeitosamente os restos de seu alimento e fazemos votos de aceitar aquilo que é por ele rejeitado. Então o seu Shiva rejeitado quer dizer que sobrou, né? Que oferece a prachada a Shiva, oferece a boca a Shiva. Aí o resto desses alimentos que foi rejeitado, aí é a prasada de Shiva. Né? E aqui Kashyapa diz que ele come a prachada de Shiva. Embora ninguém no mundo material seja igual ou superior ao seu Shiva, e embora seu caráter seja impecável, seu caráter impecável seja seguido por grandes almas para desmantelar a massa de ignorância, não obstante, ele permanece como se fosse um diabo para salvar todos os devotos do Senhor. Então, às vezes, os crentes chamam Shiva de diabo. Né? Assim, aqui no Bhagavata está descrevendo como se fosse um diabo. Né? Então, a aparência do seu Shiva realmente não é assim, uma aparência saudável. Né? Mas isso não diminui a qualidade espiritual dele. Né? O seu Shiva é extremamente espiritualizado. Se ele tem essa aparência, é porque ele é muito desapegado. Enquanto que os outros semideuses estão vestidos com ouro, seda, e vivendo aquela vida papal, né? Aquela vida régia. O seu Shiva vive na floresta, praticamente se veste com a pele de veado. Né? E assim, então a aparência dele não é uma aparência muito civilizada, do ponto de vista material. Né? Então, mas isso não é porque ele não seja civilizado, é porque ele é muito desapegado da vida material. Ele não se importa muito com as roupas e também não se importa, não fica discriminando as pessoas. Essa pessoa é boa, é limpa, essa pessoa aqui é rica, essa aqui eu vou procurar as pessoas que têm opulência e educação. Não, o Shiva, ele não vê que uma pessoa educada e uma pessoa ignorante sejam diferentes. Porque ele tem uma visão de um Mahabhagavata, de um devoto altamente elevado. Né? Não sabendo que ele está absorto em seu próprio eu,
os tolos e desaventurados zombam dele. A gente estava falando disso, né? Tais tolos dedicam-se a manter o corpo, que é comestível pelos cães, com roupas, adornos, guirlandas e cosméticos. A maioria das pessoas, né, estão nessa plataforma, né, que esse corpo aí vai virar pó, cinza, mas eles acham muito importante adornar esse corpo com cosméticos, adornos, perfumes, né? Maitreya disse: Diti foi assim informada por seu esposo, contudo Cupido impeliu-a a buscar satisfação sexual. Ela agarrou-se à roupa do grande Brahmana sábio, tal qual uma desavergonhada prostituta pública. Então as prostitutas parece que são bem agressivas, né? Quando elas agarram alguém, é difícil se largar, viu? Então aqui nós temos o caso de Diti, que estava muito luxuriosa, e apesar das boas instruções dadas por Kashyapa, ela não pôde se conter e agarrou seu esposo. É quase que um estrupo invertido, né? Quase isso, né? Compreendendo a intenção de sua esposa, ele foi obrigado a realizar o ato proibido. E assim, após oferecer suas reverências ao destino adorável, deitou-se com ela num lugar solitário. Né? Então, foi o jeito, né, de fazer o que não devia, né? Assim, foi a melhor coisa que ele podia ter feito, né? Pior, se ele não fizesse isso, ia ser pior para ele, né? Porque, sei lá o que podia acontecer, né? Não dá nem para especular, né? Mas foi o destino, né? Ele aceitou que foi obra do destino. Em seguida, o Brahmana tomou seu banho na água, depois que deitou com ela, né? E controlou sua fala, praticando transe, meditando na refulgência eterna e cantando os sagrados hinos Gayatri murmurantemente. Então aqui, mais ou menos, pode-se tomar como um padrão, né? Que, de purificação, se você faz algo que não é ilícito, né? Algo que não é, que é proibido, algo que não deveria ter feito. Então assim, para purificar o corpo, você toma banho, canta Hare Krishna, medita na Suprema Personalidade de Deus, né? Então ele está mais ou menos mostrando dessa maneira aqui. Ó filho da família Bharata, está falando com Vidura, né? Depois disso, Diti aproximou-se de seu esposo e, cabisbaixa por causa de sua ação culpável, ela falou o seguinte: a bela Diti disse: meu querido Brahmana, por favor, cuida para que meu embrião não seja morto pelo Senhor Shiva, o Senhor de todas as entidades vivas, por causa da grande ofensa que cometi contra ele. Então, quem faz sexo no crepúsculo está cometendo uma ofensa contra Shiva. Né? E pode acontecer coisas muito inauspiciosas com o embrião. Deixai-me oferecer minhas respeitosas reverências ao irado Senhor Shiva, que é simultaneamente o ferocíssimo grande semideus e a pessoa que satisfaz todos os desejos materiais. Ele é todo poderoso e indulgente, mas sua ira pode imediatamente levá-lo a castigar. Então, embora o Senhor Shiva
ele seja assim, muito piedoso, né? E muito fácil de perdoar, temos que lembrar que seu Shiva nasceu da ira de Brahma, então ele carrega essa ira com ele. Então, assim como ele se satisfaz com muita facilidade, ele também se irrita com muita facilidade, fica irado com muita facilidade. Verso 36. Oxalá ele esteja satisfeito conosco, uma vez que é meu cunhado, esposo de minha irmã Sati, ele também é o Senhor adorável de todas as mulheres. Ele é a personalidade de todas as opulências e pode mostrar misericórdia para com as mulheres, que são perdoadas mesmo por caçadores incivilizados. Então, na Índia, assim, na cultura védica, tem um costume, né, de que a mulher ela é perdoada. Se ela comete um crime, né, mesmo que ela cometa um crime, ela não paga por esse crime, ela é perdoada. Né? Isso só que as prisões lá na Índia é só de homem. Os castigos é só para os homens, as mulheres não pagam muito, porque são perdoadas. Maitreya disse: ó grande sábio Kashyapa, dirigiu-se então à sua esposa, que tremia pelo temor de que seu esposo estivesse ofendido. Ela compreendeu que ele havia sido dissuadido de seus deveres diários de oferecer as orações vespertinas. Contudo, desejava o bem-estar de seus filhos no mundo. Então ela entendia que, embora Adito tivesse feito aquele ato, ainda assim era filho dele que ia nascer. E aí ele queria o bem-estar também dessas crianças. O erudito Kashyapa disse: por tua mente está poluída, por tua profanação durante aquele momento, por teres negligenciado minhas orientações e por seres indiferente aos semideuses, tudo tornou-se inauspicioso. Ela criou uma situação naquele momento de inauspiciosidade. Ó mulher arrogante, terás 2 filhos insolentes, nascidos de teu ventre condenado. Ó desafortunada, eles causarão constante lamentação para todos os 3 mundos. Então aí é o resultado de você não cometer suas ofensas, e principalmente essas ofensas de um ato sexual no momento errado, né, e ofendendo o esposo e ofendendo o semideus. Né? Eles matarão pobres e impecáveis entidades vivas, torturarão mulheres e enraivecerão as grandes almas. Eles vão ser danados mesmo. Né? Eles vão ser danados porque tiveram aquela influência negativa. Né? Verso 41. Nessa altura, o Senhor do Universo, a Suprema Personalidade de Deus, que é o bem-querente de todas as entidades, descerá para matá-los, assim como Indra esmaga as montanhas com seus raios. Então, esses filhos, eles se tornaram tão poderosos que nem os semideuses conseguiam controlar. Porque os semideuses, quando uma entidade viva ela está assim, muito poderosa e causando mal, distúrbios ambientais, aí os semideuses eles atuam e impedem que essas criaturas causem mais distúrbios ambientais. Mas eles eram tão fortes que o poder dos semideuses era insuficiente. Aí quando isso acontece, aí é preciso que Krishna encarne pessoalmente para poder destruir esses demônios.
Dite disse, será ótimo que meus filhos sejam magnanimamente mortos pelos braços da personalidade de Deus com sua arma sudacha. Ó meu esposo, oxalá eles nunca sejam mortos pela ira dos devotos brahmanas. Então aí, se eles são mortos, né, por Krishna, né, aí eles são liberados. Né? Mas se eles são mortos pelos brahmanas, pelos devotos, se o Brahma Tejas, aí isso é muito inauspicioso. Porque aí eles vão nascer novamente aqui, nesse mundo material, numa condição muito miserável. Então, ser morto por Krishna é auspicioso, mas parece que ser morto pelos brahmanas não é muito auspicioso. Uma pessoa que é condenada por um brahmana ou é sempre amedrontadora para outras entidades vivas, não é favorecida. Nem por aqueles que estão no inferno, nem por aqueles situados na espécie em que ele nasce. Então, se a pessoa é assim, amaldiçoada pelos brahmanas, então nem os demônios vão poupar ela, nem as criaturas do inferno vão poupar ela. Ela vai ficar sem amparo, vai ter que sofrer bastante. O erudito Kashyapa disse, por causa de tua lamentação, penitência e deliberação adequada, e também por causa de tua fé inquebrantável na Suprema Personalidade de Deus, e de tua adoração ao Senhor Shiva e a mim, um dos filhos, Pralada, de teu filho Hiranyakashipu, será um devoto reconhecido do Senhor, e sua fama espalhar-se-á igualmente junto à da personalidade de Deus. Então, com aqueles dois filhos, um filho de Hiranyakashipu, chamado Pralada, ele se tornou um grande devoto. E nos templos a gente canta, né? Para Nrsimhadeva e para Pralada Maharaj. Né? E a gente também está distribuindo um livro, as 26 qualidades, né? As 26 qualidades do yoga. E essas 26 qualidades do yoga são os ensinamentos de Pralada Maharaj. E Pralada Maharaj é um dos 12 Mahajanas, a autoridade no conhecimento espiritual. Então, porque ela se arrependeu, praticou austeridade, adorou a Krishna, adorou a Vishnu, então o neto vai ser um devoto. A fim de seguir seus passos, pessoas santas tentarão anular seu caráter, emular seu caráter, praticando o libertar-se da animosidade, assim como o processo purificatório retifica o ouro de qualidade inferior. Então, com os ensinamentos de Pralada, a humanidade e as pessoas vão poder se purificar, né, seguindo suas instruções. Este elevadíssimo devoto do Senhor terá inteligência e influência expandidas e será a maior entre as grandes almas. Devido ao maduro serviço devocional, de certo, ele estará situado em êxtase transcendental e entrará no céu espiritual após deixar este mundo material. Ele está dizendo, contando aqui, o caráter de Pralada, né? E após Pralada passar a sua vida aqui, ele vai para o mundo espiritual. Ele será alguém de grande virtude, qualificado como um reservatório de todas as boas qualidades.
Será alegre e feliz com a felicidade dos outros. Afligir-se-á com a aflição alheia e não terá inimigos. Destruirá a lamentação de todos os universos, assim como a lua é agradável após o sol de verão. Então esse é o caráter de um devoto puro, né? Aqui tem qualidades aqui que nós devemos cativar. A gente deve alegrar-se com a felicidade dos outros e sofrer com a felicidade, sofrer com o sofrimento dos outros. Né? Não devemos gostar de ver os outros sofrer. E a gente deve viver de tal maneira que a gente não tenha inimigos, né? Como para lá. Né? Teu neto será capaz de ver interna e externamente a suprema personalidade de Deus. É um devoto consciente de Cristo. Aquele cuja esposa é a bela deusa da fortuna. Ele vai poder ver o Senhor com a sua esposa, a deusa da fortuna. O Senhor pode assumir a forma desejada. O Senhor pode assumir a forma desejada pelo devoto, e seu rosto será sempre belamente enfeitado com brincos. O sábio Maitreya disse, ao ouvir que seu neto seria um grande devoto e que seus filhos seriam mortos por Krishna, dito e ficou muitíssimo satisfeita mentalmente. Então, afinal, deu tudo certo, né? Porque, apesar de ter nascido como demônio, mas sempre a atividade retificadora da mãe, né? Por adorar o seu Supremo, por entender que cometeu um erro, se lamentar, então gerou duas coisas: que os demônios vão ser mortos pela encarnação de Krishna, ser mortos diretamente por Krishna. E a outra coisa é que seu outro filho, seu neto, filho de Hiranyakashipu, vai ser um grandiosíssimo devoto do Senhor. Então isso aí deixou Diti mais confortada e até mesmo satisfeita, porque conseguiu superar essa dificuldade que se apresentou através de sua luxúria, né? Mas no final foi resolvido. Jai Hare Krishna, conseguimos então fazer nossa leitura. Vamos ver aqui alguns comentários. Então, nós temos o comentário do Jai Nityananda, boa noite. Vanusa Hare Krishna, que é a Vrajadasa. Aí Vanusa fez um comentário bem grande aqui. Vamos ver aqui. Pode-se dizer que a atitude da mulher do texto foi imbuída de obter um status social ao gerar o filho que ainda não tinha, ao invés de um desejo sincero e puro de gerar uma criança. Então, parece que somado ao desejo que ela tinha de ter uma criança, foi tudo somado, né? Ela também tinha desejo de socialmente ser reconhecida, né? Como mãe, né? Às vezes a gente vê na internet, né? Sou mãe, e esse status de ser mãe, né? Ele é um status social. Eu acredito que sim, também. Ela tinha o desejo de ter um filho, né? Mas também tinha o desejo de ascender socialmente ao status de mãe, né? Porque antes ela era só uma menina, né? Vamos continuar a pergunta aqui da Vrajadasa. Já que para mulheres de então ter filhos era sinal de bênçãos divinas, mas eu acho que mesmo hoje em dia, né, está um pouco apagado isso, mas eu vejo assim que muitas devotas elas têm
essa ideia de que ser mãe é uma bênção divina. E é verdade. E no caso dela, os filhos acabaram sendo uma maldição. Assim, seria uma maldição porque ela não soube praticar a, a arte de ter filhos adequadamente, né? Ela seria, né? Mas depois a situação mudou, né? Vamos continuar aqui a pergunta. Para as outras pessoas, advindo da inauspiciosidade da concepção, sendo uma maldição para as outras pessoas, advindo da inauspiciosidade. Mas, sim, parecia uma maldição, mas no final não se tornou uma maldição tão grande assim. Não foi uma maldição. Porque os dois demônios, eles iam ser mortos pela personalidade de Deus. E isso é uma bênção. Né? Quer dizer, os dois filhos dela iam alcançar a liberação. Porque iam ser mortos diretamente pela personalidade de Deus. E o neto, para nada. Então, mas isso aí adveio por ela ter se lamentado, ou seja, reconhecido o seu erro. Reconhecido o seu erro. Né? Então é isso. Hare, certo, entendi, gratidão. Haribol. Eu aqui agradeço por sua pergunta e seu comentário, Rajadasa. Então vamos encerrar por aqui, cantando o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E lembrando que amanhã é Ekadasi, dia auspicioso, né? É um dia auspicioso. Então, amanhã vamos tentar, pelo menos, fazer as nossas coisas para Krishna com mais concentração e devoção. Jai, Hare Krishna. Até amanhã. Haribol. Hare Krishna, Manus aqui está oferecendo as reverências. Hare Krishna, Haribol.